Olá, amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Espero que vocês estejam bem. Hoje é sábado, 18 de abril de 2026, e este é o dia que o Senhor fez, e nós vamos nos alegrar e regozijar nele. O mundo ainda está um pouco louco, pois o Irã mais uma vez fechou o Estreito de Hormuz e está atirando em navios que passam por lá. Mas vamos chegar a isso. Primeiro, é importante começar pelas Escrituras. E eu vou começar lendo o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ler Romanos 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Digam amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para o Salmo 51, versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vamos para Lucas capítulo 6, versículo 45. Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e um homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí está. Então, como vocês estão? É sábado e eu estou me sentindo bem relaxado hoje. E eu estou olhando para cá porque, bem, eu vou mostrar para vocês. Tem algo sobre esses paletes. A Misty está à direita e uma amiga dela está à esquerda. Ainda não dei um nome para a amiga. Você pode me ajudar sugerindo um bom nome para a da esquerda. Gatas malucas. Enfim, vamos falar sobre o que está acontecendo nesse mundo, beleza? E eu vou meio que resumir o que rolou nas últimas 24 horas, vou começar por aqui. Israel hoje compartilhou isso. O presidente Trump disse que o Irã concordou em entregar seu urânio altamente enriquecido e nunca mais fechar o Estreito de Hormuz. Isso foi dito há menos de 24 horas, certo? Quase imediatamente após as declarações do presidente Trump, um oficial iraniano disse à mídia estatal que o regime fechará o Estreito de Hormuz se os americanos não suspenderem o bloqueio naval dos portos iranianos. Certo. Então, ontem, o presidente Trump enviou esta mensagem em sua rede social Truth Social. Os Estados Unidos receberão toda a poeira nuclear criada por nossos bombardeiros B-2. Nenhum dinheiro será trocado de forma alguma. Esse acordo não está, de forma alguma, sujeito ao Líbano, mas os Estados Unidos trabalharão separadamente com o Líbano e lidarão com a situação do Hezbollah de maneira apropriada. Israel não bombardeará mais o Líbano. Eles estão proibidos de fazer isso pelos Estados Unidos, já chega. Obrigado, presidente DJT. Aí está. E eu gostei da reação do Amir Tsarfati a essa postagem. Ele disse, parece duro? Ele disse, não é. O presidente está falando com o povo libanês aqui. Ele prometeu duas coisas para eles. Primeiro, nós vamos cuidar do Hezbollah. E, em segundo lugar, vamos garantir que não sejam bombardeados. Essa ordem faz sentido. Se o número 1 ocorrer, o número 2 também acontece. Israel não precisa atacar se o Hezbollah for desarmado. Tudo se resume a impedir o Hezbollah. Isso vai ocorrer? Não acho, pois não creio que o Hezbollah será desarmado facilmente. Esses grupos apoiados pelo Irã não vão simplesmente sumir. Sabe, por mais que o Hamas tenha passado, eles ainda estão por aí. Os Houthis e grupos apoiados pelo Irã ainda estão presentes. Vivemos os últimos dias. Eu olho para os gatos. Desculpe. Vivemos os últimos dias aguardando que Jesus nos leve para casa. As coisas não vão simplesmente melhorar, não é só um obstáculo passageiro. Estamos nos últimos dias. Então, o presidente Trump enviou esta mensagem um pouco depois,
Irã, com a ajuda dos Estados Unidos, removeu ou está removendo todas as minas marítimas. Obrigado. Então, é removeu ou está removendo? Eu não sei. Eu não sei. Sei que ele estava animado de manhã, mas ontem à noite, no Air Force One, o tom dele mudou. Vamos falar sobre isso. Amir disse: se precisar escolher entre acreditar no Irã ou em Trump, não confie em nenhum. Estamos assistindo a negociações públicas online. Vamos esperar por um acordo assinado. E mais importante ainda, pela implementação real dele. Essa é a minha posição. Ou seja, a implementação é a parte difícil. Podemos falar até ficarmos roucos, mas conseguir que o Hamas, os Houthis, o Hezbollah ou o Irã se desarmem ou entreguem seu urânio enriquecido, sabe? É aí que a coisa realmente complica. Ele também disse o seguinte. Ele disse, em meio ao... Isso foi o Amir Sarfati que disse. Em meio ao fluxo de notícias e desinformação convincente, uma realidade crítica está sendo ignorada por todos os lados, o povo iraniano. Parece que um acordo está sendo formado que deixaria a Guarda Revolucionária Islâmica no poder, talvez enfraquecida, mas também ressentida e amargurada. Esse resultado inevitavelmente vai influenciar como o regime trata seu próprio povo. Amém. Qualquer acordo que não trate dos direitos humanos do corajoso povo iraniano é uma traição ao próprio povo e a promessa de que a ajuda está a caminho. Você se lembra dessa promessa? Então é isso, sabe? Orem pelo povo iraniano. Eles não merecem essa liderança e há muitos crentes naquela parte do mundo. Então, um repórter ontem, ao lado do Air Force One, disse ao presidente Trump que o Irã afirma haver diferenças significativas. Ele respondeu: pode ser que haja. Se houver, teremos que resolver isso. Mas não acho que haja muitas diferenças significativas. Isso foi no meio do dia. Certo? O Times of Israel compartilhou isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeita categoricamente a ideia quando um repórter pergunta sobre a possibilidade de restrições ou pedágios administrados pelo Irã no Estreito de Hormuz. De jeito nenhum foi o que ele disse. Ele disse que não pode haver pedágios junto com restrições. E então, abre aspas, ele disse, não vai haver pedágios, disse ele a bordo do Air Force One na noite passada. Depois, a mídia estatal iraniana diz que o Irã rejeitou a opção de transferir seu urânio enriquecido para o exterior, apesar da afirmação do presidente Trump. Tudo isso ocorreu durante o dia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baqiri, disse que nada do que os americanos disseram sobre o urânio é aceitável. O urânio enriquecido do Irã não será transferido para nenhum lugar sob nenhuma circunstância. Assim como o solo do Irã é considerado sagrado para nós, essa questão também é sagrada para nós. E então um repórter perguntou a ele, então você nega completamente essa possibilidade? E ele disse, essa possibilidade nunca foi levantada pelo Irã nem uma única vez. Fim da citação. Então é isso. A CNN está dizendo isso, mas não sei se é verdade. Eles estão dizendo que uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã está marcada para segunda-feira em Islamabad, no Paquistão, de acordo com autoridades iranianas. Mas o Irã está negando isso agora. Sabe, eu não sei o que está acontecendo. É um mundo de palhaços. Esses caras. O presidente Trump disse que os Estados Unidos vão conseguir o urânio do Irã, seja por cooperação ou de outra forma. Foi isso que ele disse ontem à noite a bordo do Air Force One. E Amir Sarfati disse, é por isso que Trump soou muito diferente ontem à noite do que soou ontem de manhã. Talvez eu não prorrogue o cessar-fogo, disse o presidente Trump. Então haverá bloqueio e infelizmente teremos que retomar os bombardeios. Sabe, nós sabíamos que isso era uma falsa paz. Isso é só uma pequena pausa temporária na luta. É assim que as coisas estão agora. É o mundo em que estamos vivendo. Estamos vivendo nos últimos dias. E a profecia bíblica, estou te dizendo, Israel se tornar uma nação, em 14 de maio de 1948, foi o maior evento profético das nossas vidas. Foi antes de a maioria de nós nascer. Não há como voltar. Estamos nos dias finais. A agência de notícias iraniana Tasman, citando uma fonte iraniana informada, disse que o Irã ainda não concordou em realizar a segunda rodada de negociações. Teherã enviou suas exigências aos Estados Unidos por um mediador paquistanês.
Em Teherã, autoridades acreditam que Washington impôs condições excessivas durante a troca de cartas entre as partes. Eles não querem perder tempo com negociações que não vão dar em nada. Então, algumas pessoas estão dizendo que essas reuniões vão acontecer na segunda-feira. E de acordo com uma fonte iraniana informada, seja lá o que isso signifique, ele disse algo como "nem pensar, José", mas não exatamente com essas palavras. Essas são as minhas palavras, "nem pensar, José". O Times of Israel afirmou que, enquanto Trump diz não haver discordâncias e que o acordo pode sair em dias, o Irã o acusa de mentir. O presidente diz que os Estados Unidos vão remover o urânio enriquecido do Irã sem pressa, mas o Irã nega isso. Também afirma que o presidente Trump diz que o Irã vai parar de apoiar o Hamas e o Hezbollah. Autoridades dos Estados Unidos e do Irã dizem que ainda existem diferenças significativas nessas negociações. E então? No início desta manhã, cerca de 2 horas antes de eu gravar, o Irã anunciou o fechamento total do Estreito de Hormuz até que o bloqueio naval dos Estados Unidos seja suspenso. 2 navios tentaram atravessar o estreito sem a permissão do Irã e foram atacados pela Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, o que os fez recuar. Eu pensei que a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica estivesse no fundo do oceano, mas pelo visto, eles ainda têm alguma coisa funcionando por lá. O Irã afirma ter retomado o controle do Estreito de Hormuz após os Estados Unidos recusarem encerrar o bloqueio, segundo o Times of Israel. O Irã rapidamente mudou de posição sobre a reabertura do Estreito de Hormuz, restabelecendo restrições nessa via marítima crucial depois que os Estados Unidos disseram que a medida não encerraria o bloqueio. O Comando Militar Conjunto do país afirma que o controle do Estreito de Hormuz voltou ao seu estado anterior, sob rigorosa gestão e controle das Forças Armadas. O comando avisa que seguirá bloqueando o estreito enquanto os Estados Unidos mantiverem o bloqueio aos portos iranianos. E o presidente Trump disse ontem que esses portos vão continuar bloqueados por tempo indeterminado. Então vamos ver o que acontece daqui para frente. Enquanto isso, uma fonte israelense disse à Rádio do Exército, abre aspas, "O fechamento de Hormuz reflete a confusão dentro da liderança iraniana, já que o ministro das Relações Exteriores, Ergati, anunciou sua abertura enquanto a Guarda Revolucionária Iraniana a fechou." Há muita disputa acontecendo ali entre os líderes do Irã, porque eles estão um pouco desorganizados, sabe? O Irã anunciou que o Estreito de Hormuz está novamente fechado para todas as embarcações, exceto as que pagarem taxa à República Islâmica. De novo, eles cobram pedágio para os navios passarem. Vocês estão bem? Eu sei que tudo isso é uma loucura, mas talvez pausem o vídeo e peguem um lanche legal pra gente hoje, tá bom? Eu tô com vontade de comer um Pop-Tart. Eu não como Pop-Tarts, eles não fazem bem pra você. Eu como de vez em quando, mas é isso que eu tô com vontade agora. Um de canela, açúcar mascavo, canela, Pop-Tart. Não parece bom? Eu sei, eu sei. Vou receber muitos comentários. Isso é terrível. É veneno. É, tudo que a gente... Sabe, eu sempre falei pra vocês que a vez que eu fiquei mais doente na vida por causa de comida, foi comendo alface. Beleza. Então, sabe, toda comida não é... A gente não... Estamos vivendo os últimos dias. Você sabe, a comida não é das mais saudáveis agora. Mas um Pop-Tart pode ser saudável. Na verdade, não. É isso que eu estou com vontade de comer. Israel compartilhou isso hoje no Telegram. O presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, respondeu ao post do presidente dos Estados Unidos, Trump, ontem, em relação à guerra com o Irã e às negociações. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos fez 7 afirmações em 1 hora e todas as 7 são falsas. Este é o presidente do parlamento do Irã, Ghalibaf. Todas as 7 são falsas. Segundo, entre essas mentiras, eles não venceram a guerra e certamente não conseguirão nada nas negociações. Terceiro, se o bloqueio naval dos Estados Unidos continuar, o Estreito de Hormuz não permanecerá aberto. E como eu disse, eles o fecharam. Quarto, o trânsito pelo Estreito de Hormuz será realizado de acordo com rotas definidas e com a aprovação do Irã. E quinto, se o estreito está aberto ou fechado e quais são as regras, isso é determinado na prática, não nas redes sociais. Aí está. O Irã está sendo um pouco desafiador. O presidente do Comitê de Segurança do Irã, Ibrahim Azizi, disse o seguinte: "Nós demos um aviso e vocês não responderam. Agora, antes que a situação do Estreito de Hormuz volte ao estado anterior, aproveite isso.
ou seja, aproveite o fechamento dele. Você sabe, quando vocês tiverem que se render à nova ordem marítima no Estreito de Hormuz, essa ordem é determinada pela República Islâmica do Irã. E, de novo, não por redes sociais. Sob essa ordem, apenas navios mercantes poderão passar. E mesmo assim, somente com a aprovação do Comando das Forças Armadas, especialmente da Marinha, por rotas designadas após o pagamento das taxas legais ao Irã. Então voltamos ao que estávamos dias atrás, certo? O líder supremo do Irã, Mojtaba Khomeini, ele é o ayatolá de papelão porque ninguém o viu vivo desde o dia em que a guerra começou, quando o pai dele morreu. Disseram que ele se machucou. Alguns dizem que ele está morto. Alguns dizem que ele está em coma. Alguns dizem que ele simplesmente não está em condições de falar. Mas ele pode tuitar, sabia? No X, ele disse que a frota do Irã está pronta para infligir novas derrotas ao inimigo. E isso foi bem antes de eu começar a gravar. Então ele está fazendo ameaças. Além disso, o maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford, agora voltou ao Mar Vermelho acompanhado por 2 destroyers. Esta guerra ainda não acabou. Recebemos isso. Sei que vocês já ouviram, o Insider Paper compartilhou. O presidente Trump disse ontem: recentemente, ordenei ao secretário de Guerra que começasse a liberar arquivos do governo relacionados a OVNIs e fenômenos aéreos não explicados. Informo que esse processo já está bem encaminhado. Encontramos muitos documentos muito interessantes e as primeiras divulgações começarão muito em breve. Tudo isso me diz que vamos sair daqui muito em breve, porque vão usar isso para dizer que foi isso que aconteceu com as pessoas no arrebatamento. Você vai ver. Não espere. Não esteja aqui para isso. Conheça Jesus e vá com ele no arrebatamento. Você não vai querer ver o que vem depois. Em seguida, precisamos orar pelas pessoas deste país porque há tantas, mais uma vez, tempestades perigosas acontecendo. Tempestades perigosas e severas provocam tornados fortes, granizo monstruoso, atingindo mais de 50 milhões de pessoas ao longo de 2.400 quilômetros. Condições climáticas severas atingiram de Wisconsin ao Texas ontem à noite. Mais de 50 milhões de pessoas no meio-oeste e nas planícies estavam no caminho de tempestades que já causaram tornados fortes, granizo gigante e ventos com força de furacão. Na tarde de sexta-feira, as tempestades começaram com vários tornados confirmados, flagrados por câmeras em Minnesota, Illinois e Wisconsin. Danos da tempestade foram relatados em várias cidades. Rezem, avisem como estão e estaremos orando por vocês. Inundações forçam evacuações em Michigan enquanto rios transbordam e cresce a pressão nas barragens. Sim, disseram que isso forçou evacuações em 16 de abril, quando vários rios atingiram níveis críticos após fortes chuvas e rápido derretimento da neve. Então, orem pelos nossos irmãos e irmãs daquela região do país que estão passando por isso. Terremotos. Nas últimas 24 horas foram registrados 52 acima de 4.0 e 26 acima de 5.0. Então é isso. Tudo bem. Que tal irmos para o mundo dos palhaços? Você quer vir comigo? Por que não? Vamos ver. Isso saiu no Futurism. Há sinais de uma grande reação contra a IA. A indignação pública com a obsessão da indústria de tecnologia por IA está começando a transbordar, e o povo já está com os forcados na mão. Mais recentemente, um homem supostamente lançou um coquetel Molotov na casa do CEO da OpenAI, Sam Altman. Dias antes, um vereador em Indianápolis disse que alguém disparou uma dúzia de balas contra sua casa e deixou um bilhete escrito à mão dizendo 100 data centers em sua porta. Uma história semelhante está acontecendo em várias regiões rurais dos Estados Unidos, com pequenas cidades continuando um esforço de anos para manter fora de suas comunidades os centros de dados que prejudicam o meio ambiente e colocam uma enorme pressão sobre a disponibilidade de água e a rede elétrica. Sim, as pessoas estão surtando. Eu também estaria. Sinceramente. No início da semana, eleitores de uma pequena cidade do Missouri lideraram uma revolta e demitiram metade do conselho municipal por causa de um acordo recentemente aprovado de 6 bilhões de dólares para um centro de dados. Em resumo, a reação pública contra a IA há muito tempo ultrapassou os limites dos comentários sarcásticos na internet.
Moradores começam a se opor ao que líderes de tecnologia chamam de revolução, enquanto trabalhadores se rebelam após serem forçados a treinar seus substitutos de IA. O tom do público começa a mudar, como observou Bryant Merchant em blog recente, com alguns políticos já apoiando moratórias no desenvolvimento de centros de dados. Se o público eventualmente colherá os benefícios dos enormes investimentos da indústria, continua tão duvidoso quanto sempre foi. Como aponta o Axios, a indústria está tendo dificuldades para concordar com uma narrativa coesa, com a OpenAI argumentando em um polêmico artigo de política industrial publicado no início deste mês. Que em breve vivamos em uma sociedade onde a carga tributária passe do trabalho humano para o capital e os trabalhadores tenham semana de trabalho de 4 dias. Você acredita que isso vai acontecer? Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que isso é uma palhaçada total. Eles estão construindo o sistema B, e não acho que as pessoas terão muita escolha nesses centros de dados. Eles vão construí-los de qualquer jeito. Eles podem, sabe? Eles estão planejando construir quase 1000 deles neste país, mas talvez não construam em algumas áreas aqui e ali se as pessoas reclamarem bastante sobre isso. Mas você sabe o que vai acontecer. Você sabe que eles vão construir essas coisas. Lembre-se quando disserem para não comer hambúrguer. Lembre-se do que esses data centers fazem em relação à quantidade de água que eles consomem. Sabe, não são as vacas. As vacas mortas que a gente come na forma de hambúrguer estão de boa. São esses data centers. Mas enfim. Que tal a gente ler alguns comentários do dia, beleza? Onde foi que eu coloquei eles? Mamma Mia disse, eu já estive em Dubai. Eles têm tantos acidentes. Espero que os táxis voadores sejam mais seguros que os terrestres. Uau! Eu não sabia. Nunca fui a Dubai. Eles vão iniciar os táxis voadores. Finalmente teremos carros voadores, embora pareçam drones com assentos. Eles vão lançar isso este ano. Paz além. Estou vendo o povo do Irã protestando em massa nas ruas, mesmo com a guarda revolucionária atirando neles. Rezo para que se libertem da opressão. Já sofreram muito. Amém. Você está certo. Passaram mesmo, reze por eles. Eu adorei esse comentário. Eu adorei isso. Rick, eu perguntei para o meu corretor de seguros como os pagamentos do seguro de vida seriam feitos se alguém fosse arrebatado. Meu corretor disse que provavelmente será tratado como um caso de pessoa desaparecida em que há um período de espera de 7 anos antes que um pedido possa ser feito. Sério? Não se pode abrir um sinistro por 7 anos contra uma apólice que cobre uma pessoa arrebatada, não 5 anos ou 10 anos, mas 7. Rick, você está certo. Isso é muito interessante, não é? 7 anos. Então é isso. Beverly, sou abençoado por passar um tempo com minha mãe esta semana. Vejo os efeitos da velhice, a dor e a resignação a um corpo que simplesmente não funciona direito mais. E fico revigorado com o conhecimento de que um dia o corpo e a mente dela serão renovados. Que seja em breve, pai. Amém, Beverly. Estamos nos últimos dias, e todos nós que sofremos com dor ou algo assim, vamos ser renovados. Seremos renovados. Nosso futuro é incrível se você conhece Jesus. Vamos fazer mais um. Abril. Há muitos sinais de que vivemos os tempos finais. Até pessoas não religiosas percebem. Venha, Senhor Jesus. Concordo. As pessoas começaram a dizer, especialmente após a intensidade do ocorrido no Irã no mês passado, esse mundo está louco. E sabe de uma coisa? Se você não conhece Jesus, está entrando no pior período desde que a humanidade foi criada. Não há período pior para se viver do que o que vem pela frente. A tribulação de 7 anos, o tempo da angústia de Jacó, também chamado 70ª semana de Daniel. E sabe de uma coisa? Eu vou compartilhar o evangelho com você, na esperança de que alguém aí entenda o que Jesus fez por eles. E se tornar parte desse grande corpo de Cristo, essa grande família, a própria família de Deus, porque existe um convite para se tornar um membro da família de Deus. Sabe, e você pode fazer isso hoje. Jesus deixou um trono para te resgatar há 2000 anos do nosso problema com o pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós ficamos aquém da glória de Deus. Mas Jesus veio do céu para cá,
e o motivo pelo qual ele veio foi para morrer, para pagar pelos nossos pecados com o seu sangue. Então, não, Jesus não teve um final ruim. Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus deixou aquele trono no céu para nascer de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, para vir aqui e pagar pelos nossos pecados com o seu sangue. Esse é o motivo, uma missão de resgate, pois todos pecamos e ficamos aquém da glória de Deus. Todos somos pecadores. Sei que quando não crentes ouvem pecado, pensam, nunca roubei um banco. Mas não é isso. É simplesmente não alcançar a glória de Deus, errar o alvo, não ser perfeito. O padrão de Deus é a perfeição. E é uma perfeição além do que a nossa compreensão de perfeição. Está além. Tipo, ninguém consegue alcançar isso, só Jesus conseguiu. Ok? Todos falhamos e somos pecadores, ou seja, não alcançamos o padrão. Por isso, precisamos de um Salvador. E Jesus veio aqui, assumiu a forma humana e andou pelo mundo. O ministério dele foi incrível, demonstrando amor e curando pessoas. Ele ensinou verdades impressionantes através de parábolas, mas ele veio aqui para morrer e nos resgatar do nosso pecado, a mim e a você. E quando você percebe isso e entende que o sangue que ele derramou, aquele sangue de Deus, é poderoso o suficiente para remover todo o pecado de toda pessoa que já viveu, é esse o poder do sangue. Mas ele não vai tirar todo o pecado. Se você ouve isso e pensa, não quero ou não preciso disso, então você está rejeitando o pagamento feito, o que não resolve seu pecado. Quer ser salvo hoje e ter certeza de que vai para o céu, ou se o arrebatamento ocorrer antes de morrer, estará com ele no arrebatamento. Você só precisa dizer para Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu entendo que sou um pecador e preciso de um pagamento por esses pecados. E agora eu creio que o seu sangue, que foi derramado naquela cruz, é o pagamento pelo meu pecado. Tenho fé que esse sangue vai me livrar do pecado e me deixar branco como a neve. Quando você tem fé nesse sangue, é isso que acontece. Você diz a Jesus, eu creio na sua morte, sepultamento e ressurreição. Creio no Evangelho, nas boas novas. E quando você crê nesse evangelho, naquele momento de fé, você é salvo. Você é selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Ele te segura. Você está selado. Você entende isso? Você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você no momento em que crer. Você não precisa se preocupar para onde vai após a morte, pois estará com Jesus para sempre, como ele deseja. Deus não quer que ninguém morra. Ele deseja que todos se arrependam, ou seja, mudem de coração e mente, deixando de não crer em Jesus como Salvador do mundo para passar a crer. Isso é arrependimento. Você apenas muda de direção e agora diz, Jesus, tudo em mim gira em torno de você. Creio no seu sangue redentor, na obra consumada na cruz e agora pertenço a você. É isso que ele quer. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. O inferno não foi criado para a humanidade. Ele foi criado para Satanás e seus anjos. Mas se você ouve sobre esse grande plano de resgate que aconteceu, esse resgate que aconteceu há 2000 anos, e ainda assim você pensa, ah não, eu não preciso acreditar nisso. Você está recusando o pagamento feito em seu favor. Ok, essa é de longe a decisão mais séria de toda a sua vida. Não existe outra decisão que tenha ramificações eternas. Mas essa decisão envolve onde você vai passar a eternidade, porque você vai passar a eternidade com Jesus ou eternidade separado de Jesus. Essas são as únicas duas opções. É o paraíso para sempre com Jesus, e é isso que ele quer. Ou é a separação eterna no inferno porque você diz, não preciso disso, estou bem. Tem que ter outro jeito. Se existe céu, sou mais bom que mal e vou entrar de algum modo. Não funciona assim. Você não é bom o bastante, só Jesus é. Por isso cremos no sangue expiatório e na obra consumada dele. E ele é quem nos torna dignos. E ele é o único bom o suficiente. E dessa forma, se isso não está na Bíblia, se você aparecer nos portões de pérola e Jesus perguntar, por que eu deveria deixar você entrar no meu reino? Você não vai dizer, bem, eu fiz isso e eu fiz aquilo. E eu fiz. A única resposta para isso é, você não deveria, mas por você, só por você. Você é quem me torna digno. Você é o único motivo. É pelo que fez por mim que vai me deixar entrar no seu reino. E ele vai. Tudo bem. Foi isso que eu consegui. Foi isso que eu consegui.
Espero que vocês tenham um bom final de semana. E quero que saibam que, no meu momento de oração esta manhã, eu orei por cada pessoa que fosse assistir a este vídeo. Então, sabe de uma coisa? Às vezes você pensa que ninguém ora por você, mas Deus sabia que você veria isso e eu orei por todos que assistissem. Então eu orei por você. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, não depende de mim. Depende do Deus Altíssimo, mas é um dia perfeitamente bom. Se não for hoje, se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês.